Olá, tudo bem com você? Então, eu estou aqui para um bate-papo muito rápido, porque hoje é dia, de mais 2 capítulos do livro Vila Esperança. Então, o que nós vimos observando? Que o canal está cada vez sendo mais visto e queremos agradecer a você. E novamente pedir para que você curta esse vídeo, comente, compartilhe, salve, tá bom? Para você, para sua família, para os seus amigos. Por que, Luciana, você está fazendo esse pedido? Porque quanto mais nós fazemos isso, mais esse canal entrega para quem procura contos, para quem procura crônicas, para quem procura um quadro como Mostre a Sua Arte, com histórias interessantes. Eu sei que todos nós gostamos de um bom programa. Nós temos diversos bons programas, mas vamos combinar. O nosso canal é um show. Então, vamos lá. Vamos levar o canal para um outro patamar, para um outro nível. Eu conto com você. Tá? Mais uma sexta-feira, mais um quadro Mostre a Sua Arte aqui no canal. Dando continuidade à história de Vila Esperança, começamos hoje pelo capítulo 18, algum tempo depois. Apenas para lembrar, se você ainda não assistiu o capítulo anterior, por favor assista, o Anfilófio se abraça com um amigo na porta da igreja, na realidade ela, a Genoveva, e ele diz o seguinte, ela virou para o padre e disse: meu amigo, temos ainda um segundo encontro, e foi embora sorrindo. Então vamos ver agora, a partir dessas imagens, o que significa algum tempo depois. Vem comigo. Foi convocada uma reunião na Praça Central para deliberações cruciais relacionadas à sobrevivência de Vila Esperança. Demóstenes, o advogado, sucessor de Silas, pediu a palavra. Senhoras e senhores, a minha posição aqui não é de líder. Vim somente organizar a pauta dessa reunião. Com a anuência dos moradores, prosseguiu. O primeiro assunto é muito delicado. Para a sobrevivência de Vila Esperança, em termos de provimento de alimentos, torna-se necessária a compreensão de todos em limitar o número de filhos em apenas 1. Deixou passar um murmúrio de descontentamento entre os presentes e continuou. O padre Anfilóquio e o seu sucessor já foram consultados e concordaram que o Senhor, para preservar a vida de seus seguidores, concordaria com essas atitudes. Houve um novo burburinho na multidão, logo acalmado com a presença do padre, trazido em uma cadeira de rodas empurrada pelo consagrado Efilésio. Muito debilitado e com voz trêmula, confirmou as palavras do advogado Demóstenes. Foi argumentado que o envelhecimento dos moradores e a consequente diminuição da força de trabalho trouxeram dificuldades para as relações habitantes e abastecimento de víveres, mas que eles teriam sempre respeito dos mais novos por terem mantido a Vila Esperança com um árduo trabalho. O sucessor do cozinheiro Patrick pediu a palavra. Senhoras e senhores, quero alertá-los que tem outro grave problema que está para acontecer. Nossa provisão de sal está terminando. Como não há nenhuma forma de conseguirmos esse produto, teremos que alterar nosso modo de alimentação, racionando mais ainda a oferta desse produto de agora em diante. Ouviu-se a débil voz do padre Anfilóquio. Acalmem-se, hereges, o Senhor há de prover. Alguém na multidão gritou: só se ele fizer chover água do mar. Somente se ele fizer chover água do mar. Iniciou-se uma confusão entre os presentes, logo debelada pela equipe de segurança de Guilherme, filho e sucessor do ex-soldado Albuquerque. Colocada em votação a ideia, foi aprovada pela imensa maioria, com voto contrário de apenas 2 casais, que eram considerados antissociais e refratários a qualquer tipo de inovação. Segundo eles, seus direitos de cidadãos estavam sendo cerceados. Nessa hora ouviu-se mais uma vez a estridente voz da centenária feiticeira Genoveva. Esses 2 casais vão passar fome em breve, mas tudo é ilusão. Nem a fome, nem Vila Esperança existem. Olhou para o céu e disse: não é verdade, Espírito? O espírito de Maria Quitéria, diante dos seus atuais problemas da comunidade, também encontrava-se confuso, sem saber qual a atitude correta a tomar. Por isso manteve-se neutro, sem nada incutir nas mentes dos habitantes. As decisões tomadas foram paliativas, servindo somente para adiar o problema. Pela primeira vez em décadas, depois desse entreveio na reunião, foi votada a necessidade preemente de construir uma cadeia.
aprovada, aproveitaram uma das casas em que o marido e a esposa tinham falecido. Colocaram grades nos aposentos e incumbiram o sucessor do ex-soldado Albuquerque de assumir o cargo de delegado e carcereiro. Nessa hora, Genoveva Centenária, a feiticeira, bradou: "Isso nunca foi preciso aqui, é uma aberração. Porém, tudo não passa de uma ilusão. Vila Esperança não existe." Pediram a palavra os sucessores dos veterinários e dos boiadeiros. Foram unânimes em afirmar que todos os animais morreriam se não lhes fosse fornecido sal junto ao milho, capim e o feno diariamente. Então, alguém olhou para o padre Anfilóquio. Com um tom gutural, ele tentou dizer: "Hereges sem alma." Foram suas últimas palavras. Dobrou o tronco sobre as pernas, morto. Teve que ser velado e enterrado nessa posição, pois ninguém conseguia desfazer essa instantânea rigidez cadavérica. Ouviu-se novamente a estridente voz de Genoveva, a feiticeira: "Vá em paz, Anfilóquio. Logo estarei com você para continuarmos nossas discussões." Capítulo 19. O padre Anfilóquio. Sendo uma pessoa pragmática, Anfilóquio sabia desde o início sobre a dificuldade que os habitantes de Vila Esperança teriam para abraçar a sua religião. A igreja cristã, desde os primórdios, arrebanha adeptos por meio de promessa de uma paz eterna após a morte. Como ele poderia prometer isso se os moradores da Vila Esperança não tinham sequer a perspectiva de uma vida digna aqui na terra? Pensava exasperado. Oferecer o que a esses desalentados? E completava o pensamento com raiva. Lá no seminário vocês não mostravam isso para nós. Nessa hora vinha em sua mente um palavrão que rebatia com uma oração e prosseguia sua inglória missão. A maioria dos habitantes era formada por contestadores. Alguns outros declaravam-se ateus convictos e outros pregavam uma liberdade de costumes incompatível com qualquer religiosidade. Foi derrotado em suas tentativas iniciais em colocar o sino no campanário e em construir primeiramente a igreja. Havia também o caso da Vila das Rameiras. Não gostava de utilizar o vocabulário putas. Ele era contra a presença delas na missa dominical, mas na votação que aconteceu na praça, a quase totalidade dos moradores votou contra ele, afirmando que elas também eram filhas do Senhor. Para desgosto maior ainda, percebeu que Filásio, o sacristão que ele consagrara padre, era simpatizante da causa das meretrizes e pensava em construir uma capela no bairro delas, bem como rezar uma missa exclusiva para as mulheres da vida. Notou exasperado que o número delas aumentava a cada dia, fruto desse isolamento da vila, que contribuía para o acirramento de ânimo entre os casais, obrigados a conviver praticamente o dia inteiro. As poucas pessoas que frequentavam a igreja, ele tentava, nos sermões, incutir a calma e a ponderação dos relacionamentos. Eram também raríssimos os casais que solicitavam uma cerimônia religiosa para casamentos, batismos ou crismas. O homem Anfilóquio ficou aliviado com a chegada da velhice, que o livrou do tormento de sua ereção matinal, que o acompanhou durante toda a sua vida, trazendo involuntariamente pensamentos pecaminosos. Lutava também intimamente para admitir a existência do tal espírito que a feiticeira Genoveva referia-se sempre, embora algumas provas irrefutáveis confirmassem a presença desse ente. Viu desolado que a procura pelas feiticeiras, curas e milagres de Genoveva superou amplamente a de seu auxílio por meio da religiosidade. Esses tormentos internos levaram-no a contrair moléstias que o obrigaram a usar uma cadeira de rodas rudimentar, manufaturada pelos marceneiros. A utilização constante dessa cadeira causou-lhe o aparecimento de uma escara nas nádegas. Humilhado, teve que recorrer aos préstimos de Carlota, filha de Genoveva, e do falecido Aristides, pois os médicos não tinham medicamentos para tratar o tal ferimento. Diariamente, Anfilóquio era obrigado a expor suas esquálidas nádegas a Carlota. Para completar, tornou-se uma pessoa amarga, descrente de tudo, delegando a maioria das atividades ao seu sucessor, o ex-sacristão e agora consagrado padre Filásio. Em suas orações, quando julgava estar conversando com o Senhor, dizia-lhe que não era por covardia, mas implorava que o levasse antes de ver o triste fim das pessoas de Vila Esperança. Suas preces foram
atendidas. Então, devo lhes anunciar que estamos bem próximos de finalizar a história de Vila Esperança. Semana que vem, começo do capítulo 20 e ele vai até o capítulo 25 e fim. No próximo capítulo nós vamos ler sobre Efilácio. Então, eu espero por você na próxima sexta-feira, no nosso quadro Mostre Sua Arte, com o nosso livro Leves Histórias ao Léo, Vila Esperança. Até semana que vem.